Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, senhores, no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao tópico que nós estamos analisando dos sujeitos do processo. Mais especificamente, estamos a tratar das partes. Já vimos os deveres e a responsabilidade das partes. Nós trataremos nesse vídeo de hoje a respeito da pluralidade de partes. Quando do estudo da pluralidade de partes, nós devemos fazer uma divisão da análise entre o litisconsórcio e a intervenção de terceiros. É isso que nós faremos nesse vídeo de hoje. Então esse vídeo ele é um vídeo introdutório a respeito da pluralidade de partes. Vejam, quando nós tratamos do fenômeno processual, é costumeiro que se apresente a ideia da relação jurídica processual como sendo aquela relação jurídica processual que se desenvolve entre o autor, o réu e o juiz. Aquela configuração triangular clássica do processo civil. Já vencemos a análise que a doutrina do processo cooperativo visa superar essa concepção, aproximando, portanto, o juiz, a posição do juiz em relação às partes, diminuindo e equilibrando a posição jurídica dos sujeitos, mas essa aqui é uma configuração clássica na doutrina processual, essa posição jurídica, essa configuração triangular aqui entre autor, réu e juiz. Só que essa é uma configuração singular. É possível que nós tenhamos uma manifestação que possa nos apresentar mais de um autor, possa nos apresentar mais de um réu atuando perante o juízo. Nós estaremos diante, nesse fenômeno aqui, de um conjunto de demandantes ou um conjunto de demandados. É o fenômeno do litisconsórcio. Há um outro fenômeno que nessa configuração aqui, pode ser uma configuração singular, ou mesmo na configuração litisconsorcial, nós verificarmos a presença de um terceiro, de terceiros, que em algum momento eles venham a ingressar nessa relação jurídica que estava sendo desenvolvida em um caso hipotético.
Quando o terceiro intervém num processo, ele deixa de ser terceiro, portanto, e ele passa a ser uma das partes do processo. Quando o terceiro intervém num processo, numa relação singular, nós deixaremos de ter uma relação singular e passaremos a ter pluralidade de partes. Quando nós temos um litisconsórcio já desde o início e o terceiro ingressa, nós teremos mais um fenômeno de pluralidade de partes. Já teríamos a pluralidade pelo litisconsórcio, passaremos a ter uma outra espécie de pluralidade pela intervenção de terceiros. O que nos compete nesse momento, portanto, é diferenciar, então, esse gênero, a pluralidade de partes, que pode ser, como vimos, o fenômeno do litisconsórcio, o fenômeno processual do litisconsórcio, ou pode ser o fenômeno da intervenção de terceiros. O litisconsórcio, meus amigos, ele está disciplinado entre os artigos 113 e 118 do CPC. Ao passo que a intervenção de terceiros está disciplinado entre os artigos 119 e 138 do CPC. O litisconsórcio nos traz a ideia de pluralidade de partes da demanda. E quando nós falamos em intervenção de terceiro, o terceiro, ele intervém no processo, ele ingressa no processo e ele pode assumir a configuração de litisconsórcio. Então, tem algumas espécies de intervenção de terceiro que nós veremos que gera litisconsórcio. E aí ele vai ser uma pluralidade, uma parte da demanda, portanto. Ou o terceiro, quando intervém no processo, pode se tornar uma parte do processo apenas. O que diferencia, portanto, parte da demanda a distinção em relação à parte do processo? Parte da demanda é aquela que atua no processo. Então, o conceito de parte da demanda é um conceito maior do que o de parte do processo. Parte da demanda é a parte do processo, porque atua no processo, e que trata da ideia de pretensão. É aquela que manifesta uma pretensão em juízo, é aquela que formula uma pretensão, ou aquela contra a qual se tem formulado uma pretensão. Então, quais são as partes da demanda? Demandante e demandado. Na intervenção de terceiros, que são partes do processo, são partes, portanto, que atuam no processo e que não se tornam necessariamente parte da demanda. Por isso que é distinto. Exemplo: amicus curiae. Nós falaremos aqui do amicus curiae. Mas o amicus curiae, que está previsto lá no artigo 138 do CPC, ele é um terceiro que ingressa no processo para fornecer subsídios teóricos, porque ele detém aquele conhecimento. Então ele entra no processo para contribuir com o processo, mas ele não se torna parte da demanda. Ele não formula pretensão a seu favor, nem contra ele é formulada uma pretensão. Ele nem vira demandante nem demandado. Um outro exemplo: assistência, o assistente. Dependendo do tipo de assistência, nós complementaremos no momento próprio,
O assistente ele atua em regra para auxiliar a parte. A assistência está nos artigos 119 e seguintes do CPC. Então, a lógica do assistente, ele é uma parte do processo porque ele atua ao lado da parte da demanda. Ele não formula pretensão em seu próprio favor. Ele atua no processo para auxiliar uma das partes da demanda a sair vitoriosa. Essa é a função do assistente que nós veremos no momento próprio. Então, o que nós devemos entender da análise, nessa análise introdutória aqui sobre a pluralidade de partes, é que esse é um fenômeno, é um gênero, portanto, a pluralidade de partes. É um gênero que compõe duas espécies, o litisconsórcio e a intervenção de terceiros, como nós havíamos dito. Cada um desses tópicos, o litisconsórcio, assim como a intervenção de terceiros, vai nos conduzir a uma análise própria. Então, nós teremos uma outra aula aqui para tratar a respeito da classificação dos litisconsórcios, as espécies de litisconsórcio, classificação do litisconsórcio. E nós veremos em alguns outros vídeos as espécies de intervenção de terceiro. Então, essa análise, esse tópico, a pluralidade das partes, ela não se encerra nesse momento. Nós teremos, portanto, o pontapé inicial, um aspecto introdutório desses dois fenômenos, litisconsórcio e intervenção de terceiros, considerações introdutórias. No próximo vídeo nós falaremos a respeito de noções gerais sobre o litisconsórcio e da sua classificação. Nós teremos uma outra série de vídeos para tratar das espécies de intervenção de terceiros. Mas esse vídeo já foi suficiente para que a gente possa ter visto a distinção que se faz entre o litisconsórcio e a intervenção de terceiros. Tá certo, meus amigos? Então essas foram as considerações a respeito considerações introdutórias a respeito da pluralidade das partes. A partir dos próximos vídeos nós falaremos do litisconsórcio, e quando concluirmos a análise do litisconsórcio, nós passaremos a ver a intervenção de terceiros, e aí com isso a gente fecha a análise dos sujeitos do processo como um todo, tá certo? Então, por hora é só. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.